James Frederick Skinner, ou simplesmente Skinner, foi durante o começo da década de 50 considerado grande personificação da psicologia behaviorista americana, sendo considerado por anos o psicólogo mais influente do mundo. Desenvolveu diversos projetos e publicações que o atribuíram um enorme grupo de seguidores e status de celebridade, se tornando conhecido não somente entre psicólogos, mas também pelo público geral. Em 1972, o editorial da revista Psychology Today afirmou que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um professor de psicologia alcançou a celebridade comparável à dos astros de cinema e da televisão. Nascido em Susquehanna, na Pensilvânia, Skinner cresceu em um ambiente estável e afetivo. Quando criança, gostava de construir coisas que variavam de aeromodelos até jangadas, chegando a montar uma espécie de canhão a vapor que atirava pedaços de cenoura e batata sobre o telhado. Gostava de ler sobre animais e possuía diversas espécies de tartarugas, cobras, lagartos, sapos e esquilos. Certo dia, em uma feira local, viu performances sendo realizadas com pombos. Anos mais tarde, treinando essas aves em alguns truques. Skinner se matriculou na Hamilton College, de Nova York, mas relatava nunca ter se adaptado à vida estudantil, não se sentindo feliz. Formou-se em letras e desejava então, na época, se tornar escritor. Trabalhou por 2 anos escrevendo, chegando à conclusão de que não tinha nada a dizer. Deprimido e considerando-se um fracasso como autor, considerou buscar um psiquiatra e acabou lendo sobre as experiências de condicionamento de Watson e Pavlov, que lhe despertaram interesse científico acerca da natureza humana. Em 1928, matriculou-se no curso de pós-graduação em psicologia na Harvard University. Em 1931, obteve seu doutorado e atuou em outras 2 universidades até 1947, retornando em 1948 para Harvard, onde lecionou pelo resto de sua vida. Em 1938, lançou o livro The Behavior of Organisms, em que descreve os principais pontos de seu sistema, no qual descreve o reflexo simplesmente como uma correlação entre um estímulo e uma resposta. Em 4 anos, o livro vendeu apenas 500 cópias e recebeu inúmeras críticas negativas, sendo considerado um fracasso. 50 anos depois, o mesmo livro foi posto em utilidade em áreas aplicadas, como na psicologia educacional e clínica, o que o tornou um dos livros mais importantes da psicologia moderna. Em 1953, publicou a obra Science and Human Behavior, que se tornou a principal referência da psicologia behaviorista de Skinner. Até sua morte aos 86 anos, Skinner continuou a produzir. Em 1989, foi diagnosticado com leucemia, com expectativa de 2 meses de vida. 8 dias antes de sua morte, apresentou um trabalho na Convenção da APA de 1990, em Boston, em que criticou a psicologia cognitiva. Na tarde anterior a seu último suspiro, trabalhava em seu último artigo, Can Psychology be a Science of Mind?, que também criticava o movimento cognitivo. O behaviorismo de Skinner teve origem com a renovação feita por Skinner a partir dos estudos behavioristas de Watson. Skinner, em sua posição, defendia um sistema empírico, sem estrutura teórica para a gestão de uma pesquisa, aprofundando seus estudos apenas nas respostas. Sendo assim, não tinha o objetivo de explicar os comportamentos, apenas em descrevê-los. Seu behaviorismo foi chamado de organismo vazio, pois estabeleceu-se no comportamento observável. Dizia que o organismo era controlado pelas forças externas, do ambiente, e, portanto, não tinha preocupação em estudar o que ocorria por dentro. Utilizava apenas um indivíduo para seu método de investigação compreensiva, o que difere de seus contemporâneos, que utilizavam vários indivíduos para realizar comparações estatísticas. Em 1958, behavioristas skinnerianos deram origem à revista Journal of the Experimental Analysis on Behavior, a qual promovia pesquisas sobre a modificação do comportamento humano, um dos temas principais da psicologia de Skinner. Um dos trabalhos mais importantes de Skinner foi o conceito de condicionamento operante. O condicionamento operante é aquele em que um comportamento é apreendido através de uma recompensa ou punição,
associadas a esse comportamento. Em outras palavras, o comportamento é aprendido a partir dos resultados de certas ações. O conceito de Skinner difere do condicionamento pavloviano, pois enquanto o condicionamento de Pavlov envolve uma resposta condicionada do organismo a um estímulo detectável, o condicionamento de Skinner envolve o comportamento emitido pelo próprio organismo, sem qualquer estímulo antecedente externo observável. Para Skinner, o comportamento operante era o melhor representante de uma situação de aprendizagem. O condicionamento operante pode ser dividido em 4 tipos: reforço positivo, reforço negativo, punição e extinção. Reforços positivos e negativos fortalecem o comportamento, enquanto punição e extinção enfraquecem o comportamento. Para analisar o condicionamento, Skinner inventou uma câmara de condicionamento operante, hoje chamada de caixa de Skinner. Na caixa de Skinner, um rato faminto era colocado dentro, e toda vez que ele puxava a alavanca dentro da caixa, uma bolinha de ração era dada. Em um condicionamento de reforço positivo, toda vez que pressionar a alavanca, o rato consegue comida, uma condição positiva. O rato aprende que para ganhar comida deve puxar a alavanca. Em um reforço negativo, o rato leva um choque elétrico em suas patas. Se ele pressionar a alavanca, o choque é interrompido. A situação é repetida e o rato aprende que, para interromper o choque, é preciso puxar a alavanca. Em uma punição, toda vez que puxar a alavanca, o rato receberá um choque elétrico. O comportamento de puxar a alavanca será enfraquecido por conta dessa condição. Em uma extinção, o rato não ganha comida ou choque elétrico em todas as vezes que puxar a alavanca. Desse modo, o rato não associa uma condição positiva nem negativa ao comportamento de puxar a alavanca, e assim, o comportamento é enfraquecido. Desejando saber de que forma uma variação em um reforço poderia influenciar no comportamento, Skinner elaborou esquemas de reforço, que seriam condições com diferentes razões ou intervalos de tempo entre reforços. Programações de reforço podem ser divididas em 2 tipos: reforço contínuo e reforço parcial. Através de seus experimentos, Skinner chegou à conclusão de que o reforço parcial é mais resistente à extinção, pois esses comportamentos são aprendidos ao longo do tempo e não adquiridos de uma só vez. O reforço parcial pode ser dividido em 4 programações: razão fixa, razão variada, intervalo fixo e intervalo variado. No esquema de razão fixa, depois de determinado número de respostas, a resposta é reforçada. Por exemplo, um rato só recebe pastilhas de comida depois de pressionar a alavanca por 3 vezes. No esquema de razão variável, o reforço ocorre depois de um número imprevisível de respostas. Por exemplo, um rato pressiona a alavanca várias vezes, mas uma pastilha de comida é fornecida de maneira aleatória, sem se basear em nenhum tipo de esquema fixo. No esquema de intervalo fixo, uma resposta é recompensada depois de determinado período. Por exemplo, se o rato levantar a alavanca em um período de 30 segundos, ele recebe uma pastilha de comida. Não importa quantas vezes o rato pressiona a alavanca, pois somente uma pastilha será dada durante esse intervalo de tempo. No esquema de reforço variável, o reforço ocorre depois de um número imprevisível de respostas. Por exemplo, um rato pressiona a alavanca várias vezes, mas uma pastilha de comida é fornecida de maneira aleatória, sem se basear em nenhum tipo de esquema fixo. O método de aproximação sucessiva, também chamado de modelagem, é definido como um processo de aquisição de um comportamento complexo. Comportamentos que são reforçados à medida que se assemelham ao comportamento final desejado. No estudo inicial de Skinner, foram utilizados ratos de laboratório, a fim de observar o condicionamento operante. Em sequência, Skinner treinou uma pomba, que era recompensada com comida quando bicava o lugar designado. A cada treinamento, a área tornava-se menor. Embora pareça um treinamento complexo, a pomba se adaptava em questão de 3 minutos. Esse processo de aproximação sucessiva também ocorre com o processo de fala das crianças, que inicialmente emitem sons sem sentido, que são reforçados pelos pais, com sorrisos e conversas. Com o tempo, passam a oferecer sons que se aproximam de palavras. Sendo assim,
O reforço diferenciado por fases molda as habilidades da linguagem adquiridas pela criança. Skinner criou aparelhos condicionantes, que lhe renderam grande notoriedade. Sua criação, o berço automático, tinha a função de automatizar as tarefas de cuidar de bebês e aliviar as tarefas rotineiras dos pais. A ideia surgiu quando Skinner e sua esposa tiveram um segundo filho. Embora não tenha apresentado efeitos negativos na criança, o berço foi colocado à venda, mas não obteve sucesso. Em 1920, Sidney Pressley criou a máquina de ensinar, prometendo mais rapidez no processo de aprendizagem e exigindo menos professores em sala. Não teve grande sucesso, já que na época havia excesso de professores e não existia pressão pública para melhoria no processo de aprendizagem. Porém, em 1950, período da corrida espacial, Skinner, sem conhecer a invenção de Pressley, produziu uma máquina semelhante. As máquinas foram amplamente empregadas nas décadas de 1950 e 1960, até serem substituídas pelos métodos de ensino por computador. Durante a Segunda Guerra Mundial, Skinner desenvolveu um sistema de orientação para guiar as bombas lançadas dos aviões de guerra. Na ponta dos mísseis ficavam pombos condicionados a dar bicadas ao avistarem um alvo. As bicadas afetavam o ângulo das alhetas dos mísseis, permitindo, assim, mirar corretamente o alvo. Skinner provou a alta capacidade dos pássaros treinados. Entretanto, o exército norte-americano suspendeu o projeto, alegando que não poderiam confiar as bombas aos cérebros de pombos. Embora o behaviorismo tenha perdido sua popularidade com o passar do tempo, é inegável o impacto que os estudos e ideias de Skinner tiveram sobre não somente o behaviorismo, mas sobre a psicologia em geral, sendo considerado até hoje uma grande influência.